Vamos a Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, 26 a 29, continuando então o final da perseguição que os egípcios fizeram aos judeus dentro da água. Chamamos Mar Vermelho, mas na realidade seria um braço de mar, um local não muito extenso. Então, Êxodo capítulo 14, só recordando o 24 em diante, que já falamos. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Terminamos aqui, na última pregação sobre o assunto, e lembramos que a perseguição poderia ter encerrado aqui. Ou seja, os egípcios, os judeus, os israelitas prosseguiriam rumo da terra prometida, e os egípcios, pelo menos os que sobraram, voltariam para casa. Mas Deus não iria deixar assim. Faraó foi longe demais em resistir a Deus. E chegou a hora de Deus se glorificar no Faraó e nos seus cavaleiros. Algumas vezes chegamos a perguntar como é que Deus iria se glorificar, porque já lemos em passagem passada dizendo que Deus ia se glorificar neles. O próprio Deus dizendo, inclusive. Como? Chegou a hora. Versículos 26 a 29. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e pelas maneiras que tu tens de se glorificar. E aqui temos uma maneira terrível, mas real, histórica e altamente significativa para as pessoas saberem como é que este Deus age muitas vezes. Obviamente não conhecemos tudo de ti, nem jamais o faremos eternidade adentro, porque tu és infinito. Mas pelo que está revelado nas Escrituras, podemos conhecer muito de ti. E aqui está mais uma faceta, um aspecto da tua pessoa, do teu caráter, dos teus atributos, da tua mente, como age. Que aprendamos muitas lições aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos a resposta. Deus iria se glorificar em Faraó e nos seus exércitos, matando-os no meio do mar. Deus usou a água como arma. Os egípcios estavam armados de espadas, e nós vamos ver ainda hoje lá no Cântico de Moisés,
que os egípcios diziam: tem uma espada para liquidar os judeus e tal. Pois Deus veio contra eles, Deus tomou a vingança, com água, inclusive. E diz: nenhum deles ficou, pelo menos dos que entraram, pode ter ficado algum egípcio na praia, inclusive, ou na beira do lago, por algum motivo não foram perseguidos dentro, questão de ordem deles lá. Mas todos os que entraram na água, digo não na água, mas entraram no mar que estava aberto, naquele momento, para perseguir os israelitas que estavam fugindo pelo mesmo canal ali aberto, todos que entraram não voltaram. Nenhum, como está escrito. Nenhum deles ficou. Quando Deus quer, Ele vai no mínimo detalhe. Um amigo gostava de dizer, crente, a roda do moinho de Deus, ela gira bem devagarinho, mas ela mói fino. Nunca esqueci, você dizia algumas vezes isso. Mói fino. Quando Deus quer, Ele mói fino. Não passa nada na peneira. Quando Ele estabelece que nada deve passar. E aqui, uma peneira dessa foi colocada aqui. Não volta um dos que entraram para perseguir o meu povo. Um não volta. Esse é o Deus que nós temos como Pai e que o mundo todo tem como Criador. 1 ano de resistência, aproximadamente. O tempo que durou toda a extensão dos testes, das pragas e tudo mais. 1 ano de resistência, de dureza de coração, no final, morte. E uma boa figura de quem resiste contra Deus durante a vida. Morte eterna no lago de fogo, que não se consome. É uma afirmação aparentemente muito fora de época, esquisita, mas parecemos meio lunáticos dizendo um negócio desse, mas é a verdade. E não devemos nos intimidar, nem ficar com medo de dizer, meu amigo, para um colega lá na sua faculdade, parece estranho dizer, falar em inferno, de lago de fogo eterno, é estranho. Lembra desenhozinhos, lembra música de carnaval até, lembra tudo. Fazem brincadeira disso, fazem tudo descaso, mas é fato. E Deus não vai deixar passar nem uma alma do julgamento dele. Imagino que deve ter tido momentos, como vamos ver, inclusive, lá no Salmo de Moisés, em que os egípcios achavam, Faraó, inclusive, que estavam indo muito bem, não somente naquele momento, naquela travessia, mas ao longo das pragas e dos testes. Houve momentos em que Faraó, certamente, eu me dei bem agora eu consegui que essa praga parasse, consegui conquistar Moisés, consegui ludibriar Moisés. Deve ter tido momentos em que ele está indo bem, aí depois ficava ruim de novo, mas certamente houve esse tipo de momento, culminando com a perseguição final. Aí ficou moleza, porque o mar aberto, os pobres coitados fugindo a pé, com velhos, mulheres, crianças, acompanhando-os, numa massa de gente andando apavorada, com medo, cansada, e eles atrás de cavalos, com lanças, com armas. Moleza. Finalmente conseguimos pegar
esses israelitas, ou judeus. Deve ter momentos, eu imagino, que o resistente a Deus acha que está indo bem na vida. Ganhei um dinheirinho bom, casei com uma mulher bonita, ou com um homem muito bom, tudo bem. Deus não é muito minha área, essa área religiosa aí, tem alguma religião aí, eu nem tenho, não é o caso, mas tenho saúde, me sinto bem. Eu vejo gente que até se chama crente, meio deprimido, deprimido e meio, e aí sofrendo, e eu vejo todo tipo de situação, e eu estou bem, me sinto bem demais. Até converso com Deus. Deus existe, eu acredito em Deus, converso com Ele de noite, converso, ajudo as pessoas. Não é para ser bom? Eu sou bom, sou uma pessoa decente, e as coisas dando certo na vida mesmo. Não pense que toda pessoa que não tem Cristo está sofrendo ali angústias de noite ou de dia, e apavoradas e com medo de tudo. Não obrigatoriamente. Alguns são assim, outros não. Você vai conhecer pessoas assim e acham que estão indo tudo bem. É quase constrangedor. Eu já estive quantas vezes, vocês devem ter estado algumas vezes também, pessoas perto da morte, em hospitais e coisas assim, e você acha que vai ver alguém quebrado, quebrantado. Às vezes vê, encontra assim, mas às vezes não. Você encontra alguém ali já morrendo mesmo, sem Deus, declaradamente sem Deus, isso tranquilo, enfrentando a morte de uma maneira muito natural. Se tem alguma coisa lá dentro do coração, esconde muito bem, que muitas vezes esconde também, tem de todo jeito, tem de todo tipo. Mas admitamos que há pessoas que pensam que estão levando muito bem com Deus a vida aqui na terra, sem fazer coisa nenhuma do que Deus diz, do que Deus quer. E pensa que está ganhando tempo, e talvez até iludindo um pouco Deus. Mas o fim será terrível. Interessante que lá no versículo 14, Moisés havia dito: o Senhor pelejará por vós. E foi exatamente o que aconteceu. E saiba, você que é crente, estamos falando muito no que não tem Cristo, para nós, aqui é um elemento evangelístico na pregação, para podermos nos lembrar disto e falar para os que não têm salvação. Mas agora, voltando para nós crentes, saiba que o Senhor sempre pelejará por você. Não parecerá assim algumas vezes. Poderá parecer o contrário. E é o tipo de uma afirmação ou pensamento que deve ofender muito a Deus, vindo de um crente. Muito. Por que essas coisas só acontecem comigo, hein? Ou, por que as coisas comigo dão erradas? Por que sempre eu estou apanhando de alguma maneira, estou sempre perdendo de alguma maneira? E quando compara com outros ao redor, aí que deve ofender mesmo. Olha ao meu redor, olha o fulano, olha o cicrano, olha isso, aquilo. Aí compara e vai fazer tudo errado, e vai ofender a Deus profundamente, porque Deus promete que Ele sempre lutará por você. O problema é que muitas vezes você não entende o tipo de luta em que Deus prometeu estar com você. Essa é a questão. Então você acha que a luta que Deus prometeu é assim, assim, assim. E Deus vê de uma maneira diferente. Agora é óbvio que a maneira que Deus vê é a certa, é a correta. Então, em vez de lutar contra Deus, você peça sabedoria para entender um pouco melhor a mente de Deus e como é que Deus funciona, para que as coisas façam um pouco mais de sentido na sua mente. E às vezes é muito gostoso quando o crente amadurece e começa a enxergar de ângulos que ele não conhecia antes e ver, é mesmo. Bom, sendo assim, eu acho que tenho que reconhecer que Deus está do meu lado mesmo. É?
Sendo assim, sempre foi. Você que não entendia, você que não via. Então, quando você tiver a sensação de que está tudo dando errado com você, a sensação de que tudo de ruim acontece com você, saiba que essa é uma sensação completamente distorcida e que evidencia o seu distanciamento de Deus e como seus padrões estão trocados. Estava lendo sobre o assunto e vi um pensamento muito bonito que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, mais ou menos, com minhas próprias palavras, mas é um pensamento de um irmão que eu não anotei o nome. Interessante o contraste. Os egípcios mortos pelas águas. Os judeus dentro das mesmas águas poderiam, evidentemente, estar igualmente mortos. E num sentido simbólico, sim, eles estavam mortos. Mortos para o passado de escravos dos egípcios. Mas, literalmente, eles estavam vivos, dentro do mesmo mar, aberto especificamente para eles, pelo poder de Deus, a caminho da terra prometida. Aí ele faz uma analogia com o batismo. E a Bíblia fala no batismo nas águas deles lá, que eles foram batizados em Cristo, os judeus lá no mar. Eu não vou ler a passagem que vai mudar um pouco o rumo. O batismo mostra que o crente está morto para o pecado, para a escravidão do pecado, que deve ter ficado para trás, é para ter ficado para trás, mas está ressuscitado, o crente está ressuscitado com Cristo, vivo pelo poder de Deus, rumo à vida eterna. Então, achei muito bonita esta comparação aqui, quis compartilhar com vocês. Versículos 30 e 31 do capítulo 14. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui encerra a perseguição. Israel estava livre dos egípcios para sempre. Os versículos resumem e afirmam, repetem que Deus foi que os livrou. O poder foi de Deus. Nunca entenda uma vitória sua contra o mal, uma vitória sua contra o diabo, uma vitória sua contra o pecado. Nunca confunda como sendo uma vitória eminentemente sua. Há algo seu, sim, na sua luta, na sua vontade de agradar a Deus, na sua vontade de desprezar o mal, certo. Mas este elemento humano, seu, essencialmente seu, ele sempre será subordinado, sempre será muito menor, sempre será altamente secundário ao elemento Deus, vontade de Deus, elemento, digo, a intervenção de Deus, ao poder de Deus. Pode se alegrar numa vitória que você tenha contra o mal, contra o pecado, sim, como algo seu, que você oferece pessoalmente a Cristo como oferta em aroma suave. Pode, é válido. Mas antes disso, lembre-se, a vitória foi dada por Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, pelo que lhe orientou, lhe deu poder, lhe dirigiu, decidiu que assim seria. Então, sempre coloque o crédito de Deus acima
e como determinante de todas as suas vitórias, pequenas ou grandes, todas. Foi um momento, obviamente, de grande alívio e alegria no povo. Moisés fez um cântico que eu vou só ler, não vou explicar, muito bonito, mas eu acho que não haveria melhor maneira para terminar do que ler o cântico de Moisés. Preste bem atenção, capítulo 15, versículos 1 em diante. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Elevas o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que tu salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Agora entra o aspecto futuro. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Aqui se encerra o cântico em si, e agora o autor do livro volta a narrar. Autor que nós achamos seja o próprio Moisés, mas ele volta a narrar. Porque quase que explicando o cântico. E o motivo do cântico, no 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto, pelo meio do mar. Versículos 20 e 21, encerra tudo, com a irmã de Moisés, profetiza. Ela tomou um tamborim, lendo literalmente então do versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão e Moisés, óbvio, talvez Arão de pai e mãe, Moisés só de pai ou de mãe.
mas se discutem por que não disse aqui irmã de Moisés, disseram irmã de Arão. Talvez o motivo seja esse. Seja como for, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. É quase um resumo do cântico de Moisés, e cantado, e mostra aqui a alegria enorme que se apoderou daquele povo ali. Então, nova fase para os israelitas. Os egípcios ficaram totalmente para trás. Tudo tranquilo, então, daqui para frente? Não. Um novo inimigo iria surgir no percurso. Eu poderia dizer, novos inimigos iriam surgir no percurso. A vida do crente na terra nunca será um mar de tranquilidade. Poderá haver e há lagoas de tranquilidade, mas não um mar de tranquilidade. Nunca espere nesta terra tranquilidade e mais tranquilidade e mais tranquilidade e mais tranquilidade. Nunca. Mas isso é pessimismo. Não, isso é o que a Bíblia ensina claramente. Obviamente não vou ler as passagens, que já é um outro assunto. Mas não espere. É ingenuidade, é não entender bem as Escrituras. Quem se admira, ia tão bem em minha vida, e mexeu com tudo aqui. Aí depois eu sofri, aí veio um alívio, aí ficou bom de novo, aí de novo ruim. Que coisa! Mas não se admire não, é exatamente assim. Se no céu for assim, pode se admirar. Isso é uma hipótese impensável, porque nós sabemos que não será assim. Então, mar de tranquilidade, mas um mar mesmo, e o mar aqui é uma gota. Quando se pensa em eternidade, então, mar de tranquilidade mesmo, só vai ter quando estivermos com Cristo, e quando entrarmos eternidade adentro, pronto. Mas aqui na terra, não. Saiba, como Moisés soube, e Miriam soube, e todos os judeus ali souberam gozar do momento. Cântico lindo, dança, música, indo atrás de Moisés, cantando, vibrando, certamente pulando de alegria. Isso anula o fato de que logo depois estavam com problemas? Não. Mas eles souberam usufruir, tiveram a sabedoria de usufruir, e Moisés especialmente, que escreveu um belo cântico, isso aqui da parte dele, porque na realidade ele estava sendo orientado pelo Espírito Santo, inspirado para escrever, mas foi Moisés que escreveu, então ele teve a sabedoria, ajudado por Deus, de escrever algo belíssimo, e registrou. Então, registre, se não por escrito, se não numa música que você saiba fazer, numa poesia, ou nas palavras da sua simplicidade, ou mesmo no íntimo do seu coração. Mas registre os momentos de felicidade que Deus lhe dá, as lagoas que Deus lhe dá aqui de vitórias, de felicidade. E quando vierem os problemas, as dificuldades, encare como se deve encarar apropriadamente uma dificuldade da vida. Mas não deixe de perceber, de comemorar e de louvar a Deus pelas lagoas de felicidade que Ele dá a você aqui, de tranquilidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, praticá-la, vibrar com ela, passar para frente e crescer em Cristo. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.